Bom dia, pessoal. Dando continuidade aí nas nossas aulas sobre redes. Hoje é a nossa última aula, né? Eu vou apresentar aqui as funções básicas do software EPANET, né? É esse aqui, né? Que está aberto, né? Ele é um software livre, né? Que vocês podem fazer um download de duas formas. Tem esse aqui, que ele tem a versão em português, né? Que o pessoal lá da Universidade da Paraíba fez a tradução para a gente. Então vocês podem fazer o download do arquivo executável aqui. Tem um manual também em português. Ou então, se vocês quiserem, vocês podem ir no site da Agência de Meio Ambiente dos Estados Unidos, que foi quem desenvolveu esse software, né? Fazer o download aí do software original em inglês, tá? Mas não tem, esse software aqui ele tem uma versão um pouco mais recente, tá? Então ele tem algumas funcionalidades a mais, mas basicamente eles são a mesma coisa, tá? Eu vou deixar o link aí das duas opções, tá? E aí vocês podem escolher qual que vocês vão instalar. Eu vou apresentar aqui, né, o software em português, que fica um pouquinho mais fácil o entendimento, tá? E aí a gente vai ir construindo a rede que a gente viu como exemplo no exercício anterior, né, da rede malhada. Então eu deixei ele aberto aqui, né? A gente vai modelar aqui, vai construir essa rede aqui no EPANET e verificar, né, se o método do hard cross dá o mesmo resultado que esse software aqui para gente, tá? Bom, então a primeira coisa que a gente costuma fazer quando a gente abre o EPANET aqui é vir aqui nessa aba de projetos e fazer algumas configurações do nosso modelo, tá? Aqui a gente pode colocar, a gente tem diversos elementos que eu vou passar alguns deles, tá? A gente já viu os nós e tubulações, né? Para que servem, e ainda tem alguns outros aqui que são interessantes. Essa aba aqui é se a gente quiser identificar o nó com algum nome, né? Então a gente pode colocar como nó mesmo, e aqui a tubulação como tubo, que aí ele só vai fazer vou colocar esse prefixo na numeração dos elementos, tá? Isso aqui não é tão importante para a gente. Aqui nas propriedades, isso aqui é interessante quando a gente tem uma certa repetição de alguns parâmetros, tá? Na nossa rede de exemplo aqui, a gente tem como parâmetro constante que todas as tubulações são de 1000 metros de comprimento e tem um coeficiente de rugosidade de 130, tá? Então, nessa aba aqui de propriedades, são os valores default, tá? Então, toda vez que a gente criar um elemento, eles vão vir com essas configurações, tá? Então, aqui no comprimento da tubulação, é interessante a gente deixar 1000 mesmo, porque sempre que a gente criar uma tubulação, ela já vai ter 1000 metros de comprimento, tá? E aqui a rugosidade eu vou alterar para 130, que daí também toda tubulação que eu tiver, ela vai ter uma rugosidade de 130, tá? O diâmetro aqui a gente variou, né? Aqui a gente variou entre 125 e 600, né? Então, como é uma coisa muito variável, a gente pode deixar qualquer valor e ir alterando depois, tá? Eu vou deixar aqui como 400, que parece que foi o valor mais comum ali. Então, esse aqui é só para facilitar a nossa edição, tá? Mesmo que a gente não coloque nenhum valor aqui correto, depois a gente consegue editar os elementos na tela que a gente for construindo o modelo, tá? E aqui, por fim, a gente tem essa aba de hidráulica, que tem duas configurações importantes para a gente, tá? Que são as unidades que a gente vai utilizar aqui, tá? Aí aqui lá no manual tem a definição de cada uma dessas siglas, tá? Mas aqui os mais interessantes, LPS são litros por segundo, tá? E CMH é metros cúbicos por hora, aí, né? Que vem do inglês, tá? Como as nossas unidades de demanda, elas estão aqui em metros cúbicos por hora, eu vou usar metros cúbicos por hora, tá? A fórmula de perda de carga a gente pode escolher aqui, tá? Tem a de Hazen-Williams e a de Darcy, tá?
E aqui também tem a de Chesi e Manning, tá? Também vocês podem escolher qual que vocês querem usar. No nosso exercício aqui a gente tem o coeficiente de Hazen-Williams, a gente vai utilizar de Hazen-Williams, tá? Toma cuidado aqui com a fórmula que você vai escolher, né? Porque isso aqui vai afetar muito como que é esse valor de rugosidade, tá? Uma diferença muito grande se a gente utiliza 130 para a fórmula de Hazen-Williams ou para a fórmula universal de Darcy, tá? E essas outras propriedades aqui para baixo a gente não costuma mexer, que são mais fórmulas matemáticas, né, do processo matemático que ele usa para resolver o sistema de equações, e algumas outras que são algumas opções um pouco mais avançadas que a gente não vai ver aqui. Bom, então para a gente construir o nosso modelo, a gente viu aqui, né, que nas aulas passadas que a gente tem dois elementos principais, que são os trechos, né, que basicamente são as tubulações que conectam os nós, tá? E os nós a gente sempre usa quando a gente tem uma variação muito grande ali da declividade do terreno, né? Ou quando a gente quer representar um consumo localizado, né? Ou aquela agregação do consumo de vários bairros em um nó, tá? Então, aqui na nossa barra de ferramentas, a gente tem todos esses elementos, tá? Esse primeiro aqui, a bolinha, é um nó, tá? E depois esses outros dois aqui são tipos de nós também, tá? Que seriam reservatórios, tá? Esse primeiro aqui é um reservatório de nível fixo, tá? O EPANET ele permite a gente fazer uma simulação aí de 24 horas, 72 horas, enfim, quantas horas a gente quiser, tá? E esse reservatório de nível fixo, ele vai manter o nível d'água sempre constante se a gente fizer esse tipo de simulação. Esse outro aqui, ele é o reservatório de nível variável, tá? Então, se a gente fizer essa simulação por um longo período de tempo, esse nível d'água ele pode variar, tá? Então, essa é a diferença básica entre esses dois elementos aqui. Depois a gente entra nos elementos do tipo trecho, tá? O primeiro aqui ele chama de trecho, mas é a própria tubulação, tá? Então a gente já viu aí as características que a gente tem que entrar na tubulação, né? Diâmetro, comprimento e rugosidade, tá? E o EPANET ele trata também como um trecho, bombas e válvulas, tá? A gente não vai ver esses dois elementos, mas eles também são utilizados como trechos, né? Então a gente utiliza eles conectando dois nós subsequentes, tá? Então a gente vai montar aqui a nossa rede do exercício anterior, tá? Então a gente tem um reservatório aqui que eu vou considerar ele sendo de nível fixo, tá? A gente vai fazer a simulação só para esse instante aqui de consumo. E aí eu tenho 6 nós conectados em malha aqui, tá? Então eu vou desenhar essa rede. Primeiro eu coloco aqui os nós, tá? E depois eu vou interligar. Vocês vejam aí que está meio torto o meu desenho, tá? Não tem problema, tá? Eu esqueci de falar aqui, mas nas configurações eu posso fazer aqui, ó, esse autocomprimento que ele está off. Se eu deixo ele on, aí essa representação que eu vou fazer aqui na minha tela, ela vai ser em escala, tá? Como eu deixei off, ele está utilizando essas configurações pré-definidas, tá? Então, não importa a distância aqui entre os nós, a hora que eu conectar, a tubulação sempre tem 1000 metros de comprimento. Se eu deixo aquele autocomprimento on, aí cada distância que eu tiver aqui vai estar em escala, tá? É meio ruim utilizar isso, mas o software também permite fazer integração com o AutoCAD, né? Então, em algumas ocasiões, aquela opção pode ser interessante, tá? No nosso caso aqui, como está off, não vai fazer diferença, né? Como que eu vou posicionar esses nós aqui, tá? O desenho só vai ficar mais ou menos bonito, tá? Bom, então eu já posicionei aqui os meus 6 nós, tá? O meu reservatório de nível fixo. Agora eu tenho as tubulações
para fazer as conexões, tá? Aqui no EPANET, sempre que eu vou criar um elemento de trecho, né, eu clico no nó de montante e depois no nó de jusante, tá? Bom, quando eu faço isso, eu já estou considerando que o sentido da água vai ser desse nó para esse. Se por algum acaso, na hora que ele for resolver o sistema de equações, ele falar que isso não é verdade, né, que o escoamento está vindo desse nó para esse, não tem problema nenhum, tá? A única coisa que vai acontecer é que a vazão aqui no tubo vai estar negativa, tá? Então, se der um valor negativo, quer dizer que o sentido que você adotou é o contrário, tá? Então, você pode clicar aqui e criar a tubulação da forma que você quiser, tá? Eu estou fazendo aqui meio que de qualquer jeito, e aí ele vai numerando aqui conforme eu vou criando as tubulações, tá? Às vezes é melhor seguir um padrão aí para ficar a numeração um pouco mais ordenada. Bom, então eu já criei a minha rede aqui. Todas as minhas tubulações têm 1000 metros de comprimento, né, e 130 de rugosidade. O que eu preciso agora é configurar alguns parâmetros que a gente não conseguiu colocar como default para todos, tá? No caso das tubulações, os diâmetros, né? E no caso dos nós, eu tenho a cota e a demanda deles, tá? Então, eu estou aqui selecionado como trecho, tá? Sempre que eu for alterar alguma propriedade de algum elemento, eu tenho que vir aqui na setinha, né? Para eu poder clicar no meu elemento. Então, eu vou primeiro, né, configurar aqui as cotas e as demandas dos nós, tá? Então, no caso do reservatório de nível fixo, a única coisa que eu tenho que colocar, né, é a cota do nível d'água, que no exemplo é de 210. E aqui no caso dos nós, eu tenho que colocar a cota, tá? E o consumo base que ele tem, tá? Lembrando aí de tomar cuidado com a unidade que a gente selecionou. Como a gente selecionou metros cúbicos por hora, aqui a unidade também é metros cúbicos por hora, tá? Então, aqui nesse primeiro nó, a gente tem cota 150, consumo 100. Cota 150, consumo 100. No segundo nó, 155 e 120. No último aqui, 165 e uma demanda alta de 330. Agora eu vou para esse aqui. Cota 160, consumo 100. Nesse outro que está um pouquinho escondido. Cota 150. Opa. E consumo 270. E o último tem uma cota de 160. Um consumo de 200. Então, aqui eu já configurei os meus nós, tá? Se eu der um duplo clique agora aqui nas minhas tubulações, eu abro para editar a tubulação, tá? Então, aqui ele me dá o nó inicial, que é o reservatório, né? Então, ele tem índice 1, e o nó final de montante, nó 1, né? Vocês vejam que ele saiu com aquele nome que eu dei lá quando eu configurei no início da aula, tá? Então, ele saiu como nó 1. Então, quer dizer que ele está considerando que a água vem do reservatório para esse nó 1 aqui, tá? E aí, como eu falei, se isso for invertido, a vazão que ele vai apresentar vai ser negativa, tá? Então, o que a gente tem que configurar aqui, né, seria o comprimento, tá? Sempre que a gente seleciona metros cúbicos por hora ou litros por segundo, tá? O comprimento aqui e o diâmetro, o comprimento vai ser em metros, tá? E o diâmetro em milímetros, tá? Então, tomar cuidado. Se a gente utiliza
o sistema inglês, né? Ele tem lá algumas opções de pés cúbicos por hora, enfim, algumas unidades um pouco diferentes, isso aqui varia, tá? Mas se a gente tem sistemas métricos, aí sempre comprimento em metros e diâmetro em milímetros, tá? E a rugosidade vai depender do tipo de equação de perda de carga que a gente selecionou, tá? Como é Hazen-Williams, é esse valor adimensional. Então, o que a gente tem que fazer, né, é mudar aqui o diâmetro das nossas tubulações, tá? Então, essa primeira aqui, a gente adotou 600, né? E deixa eu ver aqui, 2, 3 e 2, 4 são 400 e a 3, 5 também, né? Então, essas três aqui já são de 400, a gente não precisa mudar, tá? Só essa primeira aqui é de 600. E aí, vamos conferir essa aqui e essa aqui, todas com 400, então ok. A tubulação 4,5, que é essa do meio aqui, a gente adotou de 200. E a 4,6, que é essa do lado, 350. Então, vamos alterar esses valores. Essa aqui do meio, a gente colocou 200. Essa aqui, 350 milímetros. E por fim, a 6,7, que é a lá de baixo, 125. E a 5,7, essa lateral, 300, né? Então, essa aqui, 125. E essa aqui, lateral, 300. Bom, ok. A princípio, a nossa rede aqui já está construída, tá? O que eu vou fazer aqui é só salvar para garantir que essa rede está pronta. Então, minha rede teste, tá? E aí eu vou fazer a simulação dessa rede, tá? Quando eu quero fazer a simulação, né, eu venho aqui em executar simulação. E aí ele me dá uma mensagem aqui de simulação bem sucedida, tá? Se, por exemplo, eu esqueci de colocar o nível do reservatório ou se tem alguma pressão negativa no meu sistema, essa janelinha aqui vai voltar com uma mensagem de erro, tá? Lá no manual ele vai voltar com uma mensagem de erro, né? Um código, às vezes já com uma descrição do que foi o erro, tá? Mas se não vier uma descrição muito clara, lá no manual tem o que cada código de erro representa, tá? Bom, então a gente fez a simulação, os cálculos aqui deram ok, tá? Mas a gente não está vendo nada de diferente, tá? A gente pode clicar aqui na tubulação para ver os resultados, tá? Aqui embaixo, na minha tela não está tão claro, acho, mas tem umas linhas aqui que estão em amarelo, tá? Que são os resultados que ele fez do cálculo hidráulico, tá? Então, nessa primeira tubulação, eu tenho uma vazão de 1.120 metros cúbicos por hora, da velocidade, a perda de carga unitária que está tendo nessa tubulação, fator de resistência, que ele faz a conversão para o fator de atrito, né, mesmo você utilizando a fórmula de Hazen-Williams. E aqui ele também faria cálculos de qualidade, tá? Então, vamos comparar esses resultados, né, com o que a gente obteve aqui no nosso método de Hyde-Cross iterativo, tá? Então, a primeira tubulação realmente está ok, tá? A tubulação 2,3 aqui ia 2,4, a gente teria 498 e 521, né? Vamos ver se deu esses valores mesmo. 498 e 521, então tá ok, tá? Vamos pegar aqui a última tubulação, só para verificar, né? 11,9 só. Tá? Então, aqui também deu 11,9. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Essa tubulação aqui, eu adotei um sentido inverso, tá vendo? Então, aqui deu um valor negativo. Eu falei que nesse tubo que ele chamou de tubo 8, né? O nó inicial é o nó 4, que é esse nó aqui de baixo, né? E o nó final é o nó 5. Então, considerei que a água estava vindo aqui de baixo para cima, né? Mas o que não é verdade, né? Como o valor deu negativo, a água, na verdade, está vindo aqui do nó 5 para o nó 4. Tá?
não tem problema nenhum. E a mesma coisa eu posso fazer se eu quiser ver a carga de pressão aqui nos nós, tá? Então, eu cliquei aqui no nó 5, por exemplo. Aqui embaixo, eu também vou ter esses valores, tá? A carga hidráulica total e a carga de pressão, tá? Vamos ver aqui nesse nó quanto que a gente tinha calculado de pressão. Opa, ali deu 53. Nó 5 também é esse aqui. Pressão de jusante do trecho 4,5, 53,3, né? Deu um pouquinho diferente aí. Ah, não, deu certo. Assim, tinha pensado que era 56. Deu exatamente a mesma coisa, 53,4, tá? Vamos pegar aqui nesse que ele chama de nó 3. Pressão 37,3, que seria esse aqui, né? Então, é um jusante dessa tubulação. Olha lá, também 37,2. 37,3 é um pouquinho de diferença aí, talvez na convergência da resolução dele do sistema de equações, mas a solução foi bem rápida e bem precisa, tá? Então a gente pode visualizar os resultados dessa forma, mas o EPANET também tem essa opção aqui do lado, tá? Que a gente pode selecionar, né? Clicar por aqui em cada um dos elementos que a gente tem, né? Então a gente tem uma aba aqui de nós, nessa aba de dados, né? Tem de reservatórios, de trechos, enfim, de todos os elementos que a gente pode ir selecionando aqui e verificando aqui os valores, tá? Ou então a gente pode vir aqui nessa aba de mapa, tá? E aí a gente selecionar qual parâmetro que a gente quer visualizar no nosso mapa aqui, tá? Então, cada nó, para cada nó a gente tem um conjunto de parâmetros que a gente pode ver, tá? Vou selecionar a pressão e da mesma forma a gente tem aqui vários parâmetros para as tubulações, tá? Então, vou colocar aqui vazão. Vocês podem ver aqui que o meu desenho ficou um pouco colorido, né? E apareceu essa legenda aqui de cores, tá? Então, ele está mostrando aqui, de acordo com a cor do meu nó, da minha tubulação, o quanto de vazão, o quanto de pressão que eu tenho em cada um desses pontos, tá? Se eu quiser ver o valor exato, eu posso clicar com o botão direito aqui na tela, né? E abrir essa aba aqui de opções, tá? E aí eu posso até configurar como que está esse desenho da minha rede, né? Eu posso aumentar aqui um pouquinho o tamanho do nó, posso deixar o meu trecho um pouquinho mais grosso, enfim. E eu tenho essa aba aqui de notação, que ele mostra que esse identificador é o nome que a gente deu para os nós ou para os trechos, tá? E a gente tem também os valores de cada um desses, tá? Eu gosto de colocar só esses dois, porque senão fica um pouco bagunçada aqui a tela, tá? Mas aí vocês veem aí o que vocês preferem. E outra coisa que eu gosto de deixar também no meu desenho são as setas de escoamento, tá? E tem alguns tipos aí de setas, tá? Que ele vai indicar para onde que está indo a água, tá? Então, ele já faz a correção aqui no desenho daquele sinal negativo para a gente ver qual que é o caminho que a água está fazendo, tá? Bom, a minha seta ficou um pouquinho pequena, né? Porque eu aumentei a espessura da minha tubulação. Vou aumentar um pouquinho o tamanho da seta. Ainda não ficou legal. Então, olha lá, aqui eu posso também dar um zoom aqui, né? E essa outra aqui é a mãozinha, eu mexo aqui. Então, agora eu tenho a minha rede aqui com os dados de vazão em cada um dos trechos, a seta indicando para onde que está indo essa vazão, né? Qual que é o sentido de escoamento na tubulação. E tenho também aqui os valores de pressão em cada um dos nós, tá? Então, a gente já consegue uma visualização rápida do que está acontecendo hidraulicamente na nossa rede, tá? Bom, vamos supor que a gente quisesse, por exemplo, melhorar aqui o dimensionamento da nossa rede, né? A gente vê que a gente tinha no exemplo aqui, né,
a gente queria que a pressão mínima fosse de 30 metros, tá? E a gente vê aqui que a pressão mínima que a gente obteve, né, foi 37,3, tá? Então, em teoria, a gente poderia diminuir, por exemplo, um pouquinho, talvez, o diâmetro dessa tubulação aqui, ou dessa outra aqui, né? Porque o sentido de escoamento está vindo para cá. Então, a gente pode pegar aqui na nossa tabela, né? Deixa eu ver qual que é o diâmetro que a gente escolheu aqui. Diâmetro 350. Vamos tentar pegar um diâmetro menor para ver se essa pressão vai cair abaixo de 30, né? Porque se a gente conseguir operar ainda com uma pressão acima de 30, com essa tubulação de 300, o nosso custo vai ser um pouquinho menor, tá? Então, eu vou trabalhar aqui, mudar com essa de 300, tá? E vou rodar aqui o meu modelo, tá? Vocês veem aqui que a pressão caiu bem pouquinho, né? Caiu 2 metros, tá? É claro, né? Eu posso ter algum problema aqui com a velocidade, né? A velocidade aqui deu 1,26. Ainda está ok, tá? Dentro dos limites permitidos por norma, tá? Então, eu ainda poderia tentar reduzir um pouquinho mais, né? E aí eu posso ir fazendo isso através de tentativa e erro, tá? Eu só tenho que ir alterando aqui alguns diâmetros, né? E ir rodando a simulação, tá? Então, é uma forma muito mais prática de fazer esse dimensionamento, tá? Se eu fosse fazer isso pelo método de Hard-Cross, né? Eu ia ter que alterar o diâmetro ali e fazer todo esse processo iterativo aqui que a gente fez nesse exercício novamente, tá? Então, esse software do EPANET, né? Essas são as funções básicas, né? Os elementos básicos que ele tem. Ele tem muito mais funcionalidades, tá? Mas ele facilita muito para a gente o cálculo aí, hidráulico de redes, tá? É claro que se a gente quisesse fazer só uma linha, né, uma adutora, a gente também poderia fazer. Ele faz qualquer tipo de cálculo hidráulico de condutos forçados, tá? Então, quem tiver interesse, né, pode dar uma aprofundada aí no que o EPANET tem a mais aí para ofertar para a gente, tá? E aí, lá na frente, quando a gente entrar na parte de bombas, a gente vai dar uma olhada também, né? Como que a gente utiliza esse elemento de bombas aqui no EPANET, beleza? Então, é um software aí, gratuito, né? Muito eficiente, muito bom para a gente utilizar, né? E aí vocês ficam à vontade de brincar um pouquinho aí com eles, né? Fazer alguns testes aí nas redes, nos exercícios que vocês têm aí para fazer, beleza?